sejam bem-vindos para mais uma videoaula aí da Data Insights Cursos. Estou aqui trazendo para vocês aí mais uma aula com foco em Power BI. É, Nessa aula eu quero trazer um pouco do design, né? Como a gente consegue realizar um design bacana aí para dentro do Power BI. Então, eu vou mostrar algumas funcionalidades que o Power BI nativamente tem e vou mostrar algumas possibilidades também fora do Power BI. Então, vamos nós. Nós estamos aqui no Power BI, né? Essa aqui é a tela inicial aí da criação de dashboard mesmo do Power BI. E aí eu vou apresentar para vocês as possibilidades que eu tenho de design aqui dentro, né? Na guia inserir, a gente tem algumas possibilidades, né? A gente consegue inserir imagens, né? Essas imagens a gente pode extrair da internet algo visual, bacana, interessante que a gente queira agregar aqui dentro do Power BI, né? Então a gente conseguiria, por exemplo, colocar uma logo aqui dentro, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, colocando a logo da Data Insights, e aí eu posso colocar uma logo da sua empresa, né? Da empresa a qual você trabalha, ou de alguma imagem específica que você queira só trabalhar em cima, para poder estar inserindo dentro do contexto, né? Então a gente pode ter a possibilidade de estar inserindo imagens, né? E aí a gente pode escolher algumas imagens que vai ser interessante para a gente incluir ali. E a gente tem formas, né? A gente tem algumas fórmulas básicas que a gente pode estar incluindo, né? Às vezes eu costumo criar ali um menu inicial, às vezes com uma barrazinha assim, ó, é, aqui em cima mesmo, para ficar como se fosse um menuzinho, né? Um cabeçalhozinho pro dashboard, né? Fica aí a sua criatividade aí dentro do Power BI, fica a mercê aí da sua criatividade, algum design que você goste, que você queira construir, né? E aqui a gente tem as opções aqui dentro do formato para recuar para trás, né? Para ela sobrepor a imagem. E aí a gente consegue configurar ela aqui, ó, né? Nessa parte aqui de formatações, do lado de cá, que é quando a gente clica nela. Aí pro lado de cá vai ter as opções de formatações. Então a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, a fórmula. Eu consigo alterar a fórmula se eu tiver interesse por aqui mesmo, né? Deixar do jeito que eu tiver interesse em modificar ela. Consigo até deixar ela com cantos arredondados, se for da minha vontade também. E consigo mexer na rotação, vai deixar ela em pé, diagonal, horizontal, de forma vertical, né? Da forma que você achar melhor. A gente consegue fazer aí essa modificação da forma, né? Nesse caso, eu quero deixar ela quadradinha mesmo. Aqui eu tenho as opções de cores, né? Onde eu posso escolher uma cor personalizada ali. Então, eu posso alterar a cor aqui para a cor que eu quero, que eu desejar, e aí vai. Tem opções de borda, né? Aqui ela tá por padrão a borda da mesma cor, mas eu posso deixar preta e como vocês podem ver, com uma pequena borda ao redor. Creio que eu também tô como modificar a espessura e a largura aqui da borda, né? Então, se eu quiser deixar ela mais visível, eu consigo aumentar aqui o tamanho dela para ela ficar mais visível aí dentro do contexto. Nesse caso, eu não tenho interesse em mudar, então eu posso deixar transparente, né? Inclusive a cor também, se eu quiser dar uma transparência, a cor também é possível, o preenchimento. Tem a opção de eu estar inserindo um texto, né? É, vou deixar aqui, ó, né? Vou criar um nome aqui qualquer só para só para mostrar para vocês, né? Aqui a gente consegue controlar as fontes. Então tem algumas fontes já nativamente dentro do Power BI também que eu consigo estar fazendo aí esses ajustes, né? Eu consigo também controlar o tamanho da fonte, né? Então eu consigo fazer aqui, né? Por exemplo, né? E aí eu consigo estar fazendo essa modificação de uma forma que eu achar mais interessante. Se eu quiser colocar uma letrazinha mais cômica, né? Como aqui a Comic Sans. Deixar uma letra mais formalzinha também tem a possibilidade. Eu consigo deixar ela negrita aqui. A Arial Black por padrão, ela já fica negrita.
Mas aí eu consigo ativar aqui, ó, negrito, itálico, sublinhado também, né? Como se fosse um texto mesmo. Consigo alterar a cor da fonte, né? Se eu quiser deixar aí uma cor diferenciada também. O alinhamento desse texto também eu consigo modificar. Preenchimentos laterais, né? Se eu quiser que deixe aí um espaçamento maior aí em cima, aí ele vai dar uma pequena descida aí para baixo, como vocês podem estar reparando, né? Caso não, eu deixo por padrão, né? Eu tenho a opção de estar ativando sombra, né? Isso aqui, quando eu quero deixar aí um design mais interessante, eu posso estar ativando a sombra, eu posso definir qual vai ser a cor dessa minha sombra. Vocês podem ver, ela deu uma corzinha azulada aqui ao redor. Consigo controlar a transparência dessa sombra, se eu quiser deixar ela mais visível, né, ao usuário. E o desfoque dela também eu consigo fazer esse controle, né? Só que aí acaba perdendo um pouco aí da ideia de sombra ali se eu diminuir esse desfoque, né? Então a ideia é sempre deixar o desfoque aí ativo. O brilho também é como se fosse uma sombra, mas ela dá ao redor de todo a forma, né, que você colocou, um brilhozinho ao redor dela, e aí o cara consegue selecionar a cor, transparência, o desfoque também da mesma forma, né? Então eu consigo deixar aqui uma cor mais chamativa, se eu quiser. É só tem que ter cuidado aqui, como eu ativei a sombra de uma cor azul, ela acabou se misturando aí as cores, né? Tem laranja aí com azul aí, ficou uma cor roxa aqui embaixo. Então tem essa possibilidade também, se for interessante para o seu visual, você pode também fazer essa inclusão, né? Vou desativar aqui também. Eu quero que ele seja apenas um cabeçalhozinho mesmo, né? Para o nosso Power BI aqui, de exemplo, só para a gente poder apresentar para vocês essa possibilidade mesmo. Então, eu construí aqui. é, Essas são as configurações das formas, né? A gente consegue fazer essas personalização dentro do Power BI. Fica a mercê do usuário o que fazer, como fazer, se quer deixar criar fórmulas aqui mais interativas para deixar um design mais interessante, fica também é, a mercê do usuário, né? Por exemplo, se o cara quiser dar aqui um destaque na logo, por exemplo, né? Dar um destaque aqui na logo, fazendo ali uma mistura de fórmulas, também é possível, vai muito da criatividade mesmo ali do usuário, né? Então fica muito da criatividade do usuário. Basta o usuário pensar em algo, né? E fazer, né? Colocar, tentar, experimentar, e aí vai. É bem limitada as possibilidades nativamente no Power BI, é por isso que muita gente costuma apelar um pouco para o Figma, para designs em PowerPoint, e os sites aí de design também, que a gente pode estar vendo, né? Até mesmo o próprio Canvas, existe essa possibilidade, né? Aqui nativamente eu posso incluir também uma caixa de texto, né? Onde eu posso estar escrevendo como eu escrevi na fórmula, eu também posso escrever aqui, né? Como vocês podem avaliar. Consigo também controlar a fonte desse texto, só lembrando que tem que selecionar texto por completo, então você seleciona aí o Ctrl A ou seleciona aqui com o mouse mesmo, arrastando, para poder ele aplicar ali a palavra, né? Ao texto que você está escrevendo ali, que senão não vai ser aplicado ali, ou se você selecionar só um pedaço, ele vai aplicar somente em um pedaço, tá? Então aqui eu controlo também aqui a centralização, né? Se eu quero negrito, itálico, sublinhado, a cor, né? Se eu quero uma cor diferente, né? Se eu consigo diminuir ou aumentar o recuo, inserir um link para o usuário clicar e ir para um site, por exemplo, se for interesse, deixar um texto sobrescrito ou subscrito, né? Criar marcas, né? Que é se for tipo uma lista, né? Ainda consegue deixar esses pontinhos no redor para poder meio que definir que é um ponto, né? Que eu estou atrelando ali. Ou posso também definir uma lista numérica, né? Onde ele vai dizer aqui também os pontos para mim, né? Então fica aí
também uma possibilidade aí de design que tenho nativamente dentro do Power BI, né? Eu também tenho as possibilidades de estar inserindo botões, né? Como vocês podem ver, vou deixar aqui para vocês. Então aqui, ó, consigo criar um botão com a seta para a esquerda, seta para a direita, redefinir, voltar. Tem alguns padrões aqui, botões padrões. O navegador de páginas também é uma possibilidade. Ó, aqui eu estou na página 1, mas quanto mais páginas eu tiver dentro do meu design, eu vou ter dentro deste botão e eu vou conseguir alternar entre elas já nativamente. Eu consigo ter essa possibilidade. Eu também consigo estar modificando ali a fórmula, o tipo de botão que eu quero ter, né, o design ali dele. Então, isso é bastante interessante aí, também dependendo da necessidade, né? Se eu já tiver algum botão personalizado, posso colocar uma opção aqui de um botão em branco e aí configurar ele para poder ele ficar interativo, né? A gente vai ter aí uma aula focada para o menu, né? Para a construção de menu, onde eu vou voltar e falar mais nos detalhes, como configurar, inclusive em criação de indicadores. Então, não vou focar muito nisso, eu quero mais mostrar aqui as possibilidades visuais que a gente tem dentro do Power BI, né? Fora isso, eu deixei separado aqui, né? Três sites aqui que vai ser interessante. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Esse primeiro site é um site onde a gente consegue ver alguns modelos que o pessoal costuma construir, né? Como vocês podem ver, eles são construídos com outros tipos de ferramentas ali, como Canvas, PowerPoint, Figma, né? Porque são design, são possibilidades que o Power BI não me é bem alocado ali dentro do Power BI, né? E é mais para poder o cara também olhar essas possibilidades que eu tenho e usar como modelos, né? Eu vou lá, eu gostei desse modelo aqui, então eu vou tentar fazer o mais próximo possível. Então aproveita aqui todo o design desse dashboard e aplico ali dentro do Power BI, né? Ou dentro de um Figma, PowerPoint, e aí vai. Né? Então, basicamente é para vocês se inspirarem aí em alguns modelos de dashboard. Eu tenho esse daqui que é de controle de cores, né? É uma ferramenta muito massa porque ela tem diversas possibilidades aí quando se trata de cores. Uma que eu costumo usar bastante é a cor gradiente, né? Às vezes eu quero fazer um design interativo lá no Power BI que ele mude aí de cor, de uma cor inicial para uma outra cor e eu uso bastante ele, por exemplo, eu quero que ele saia aqui da cor branca para azul, então eu boto aqui, ó, na cor branca e azul, e aí ele vai me dar as possibilidades aí da cor branca até chegar na azul que eu quero, né? E aí eu consigo até aumentar esse nível com que ele faça com que eu tenha bastante cores aqui, bastante possibilidades, ou diminuir se for também do meu desejo, né? Onde ele vai dar praticamente aí um contraste menor e aí eu consigo aplicar ali para um degradê que eu estou tentando fazer dentro do Power BI, né? Também tem uma ferramenta muito bacana que é essa aqui de eu identificar qual é a cor. Então eu clico aqui e aí a partir do momento que eu clico, eu consigo mover o meu mouse, né, para onde eu quiser. Por exemplo, eu quero vir aqui pro Power BI e identificar a cor de outra coisa aqui, né? Por exemplo, de algo que esteja na minha máquina, né? No meu computador. Posso até deixar assim, ó, na lateral e clicar lá, ó, na cor que eu quero. E aí ele vai me dar o código decimal aqui que eu consigo configurar, né? No Power BI eu preciso desse códigozinho para fazer a configuração de cores dele, né? Ó, que eu tô clicando em mais cores, eu consigo alterar aqui. E aí é justamente o código lá da cor que eu estou utilizando, ele me retornou aqui dentro do site. Eu uso bastante essa ferramenta também. Existem algumas que já são nativas, que você pode baixar e fica nativa, né, no computador, por exemplo, é, eu tenho, ou também tenho, posso trazer para vocês depois essas possibilidades, né? E aí a gente tem outras possibilidades aqui que eu sugiro vocês conferir, né? Aqui é o Paleta Generation, ele me dá uma paleta, eu posso upar uma imagem aqui, ele vai me dar todas as possibilidades de cores que ele tem dentro dessa imagem, então é muito bacana também. Essa daqui é basicamente para me dar
possibilidades de cores, eu consigo manipular aqui, ela vai me dando tipo cores alternativas à cor que eu quero. É, E aí eu tenho diversas possibilidades que vocês podem estar dando uma pesquisada, né? Dar uma olhada e dependendo da necessidade vocês podem estar manipulando. E essa daqui é a de ícones, né? É um site muito bacana que dependendo da situação, eu quero usar um ícone para criar o botão de menu, né? Então eu crio aqui, ó, Home, né? Eu pesquiso aqui, né? Normalmente ele entende melhor quando você descreve a palavra em inglês, né? Mas fala português também ele consegue entender, dependendo da situação. E aí você pode escolher aqui uma casinha dessas, um ícone desse para usar como botão também, né? Você importa como imagem e depois eu posso apresentar em uma aula na aula que eu vou explicar como fazer a configuração de um menu interativo ali no dashboard. Eu vou deixar mais detalhado aí para vocês como é que faz essas configurações, né? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês nessa aula, era mais para vocês entenderem como é que funciona o design do Power BI, trazer aí uma ideia de como é que a gente vai fazer. Eu vou tentar fazer com o máximo dos recursos do próprio Power BI, sem entrar muito nesses sites. Mas, como eu falei, vai muito da criatividade do usuário. O usuário, dependendo do que queira fazer, ele vai fazendo uma coisa interessante, legal. E se você não tiver como uma ideia muito legal ali para poder construir, existe aqui um site que eu vou sugerir para vocês visualizarem e pesquisarem algum design bacana, para vocês se inspirarem em fazer algo parecido, próximo de alguns designs que tem aqui, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. É, Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, tá? E a gente vai ter mais aulas dessas toda semana, então eu agradeço aí a atenção de vocês, desejo aí ótimos estudos. Tchau, tchau, até a próxima.